Eu amo Santos porque foi o lugar que, além de eu ter nascido como pessoa, eu nasci como identidade. E foi de lá que saiu Joel J. Todos sabem que eu sou 013, todos sabem que eu sou santista, eu não nego, eu promovo, e de lá saiu um grande empreendedor para o Brasil. Aliás, Santos tem alguma coisa naquela água. Aquela água produz muitas pessoas de qualidade, produz muitas pessoas relevantes. Então, eu amo Santos porque Santos revelou a minha identidade para o mundo. Minha lembrança em Santos: praia, com os amigos, pagode com os meus amigos, samba, adoro tocar. Santos para mim também remete à natação. Fui atleta do Santa, da Unisanta, potência na natação. Me remete à faculdade, grandes amigos de tudo quanto era lugar. Eu tinha amigos da natação, eu tinha amigos da faculdade, eu tinha amigos da praia, eu tinha amigos do pagode, eu tinha amigos do empreendedorismo. Lembro novinho jogando bola na praia também. Não era um cara que jogava bem, não jogava mal, mas não fazia feio. Uma lembrança que eu tenho de Santos, eu correndo na praia. Aí já Joel J já era um expoente já na internet. Eu corria na praia. E aí fazia conteúdo na internet, e aí depois mais pessoas me encontravam, depois a gente pulava no mar, e depois eu fiz eventos em Santos, Hora H, primeiro com 600 pessoas, depois com 2.000 pessoas, depois com 3.500 pessoas, e as pessoas de todos os lugares do Brasil indo para Santos. Também gosto do Clube Santos, gosto do Charlie Brown, gosto ali do Neymar, daquela galera do Santos, gosto do Morro da Asa Delta, que eu subia correndo. Também quando eu queria pensar, quando eu queria refletir, ia pra lá. Mas eu acho que o que mais eu lembro dos amigos, da praia e de tudo que eu vivi no esporte. Isso é muito forte. Eu fiz esporte na escola, né? Então, aquele esporte escolar, a iniciação esportiva, mas natação foi o esporte realmente que eu fiz de verdade, que eu treinei, que foi minha vida. Bom, primeiro eu aprendi a nadar porque meu pai pescava. E aí meu pai me levava para pescar e minha mãe falava, pô, mas você tem que aprender a nadar, senão você não vai com seu pai. Então a motivação foi ir pescar com meu pai. Depois um amigo meu, Marquinhos, eu era muito apegado ao Marquinhos na escola e eu lembro que depois da escola a gente gostava de brincar. Tô falando aí que eu tinha uns 11 anos. Eu chamava o Marquinhos para ir em casa depois da escola e falava, não dá porque eu tenho que ir para natação. E aí não dava num dia, porque tinha para natação, no outro dia não dava, no outro dia não dava. Até uma hora que eu falei, onde é que você faz natação? Porque eu quero estar com você, então eu vou ter que fazer natação. E aí a gente vai pro Santa. E eu já sabia nadar, eu tinha uma habilidade corporal. Comecei a nadar com o Marquinhos, professor Bartolo, aí evoluí bastante. Perguntei para ele se eu podia competir, ele falou que sim, me colocou numa competição. E aí teve um teste, professor Jorge Paulo, e bem iniciante no Santa, mas 4 meses depois eu fui convidado para participar do time de federados da Unisanta. Fui pro Campeonato Paulista, fiquei em 5º lugar numa prova individual e nadei 2 provas de revezamento, nós vencemos o revezamento, me tornei campeão paulista pela primeira vez. E ali eu entendi que eu falei, eu levo jeito para esse negócio. 1 ano e meio depois eu já era campeão paulista de prova individual, já era um dos melhores do Brasil, e aí isso se tornou minha profissão, minha atividade, minha identidade, e fui muito apoiado pela minha família e pela própria Unisanta, que eu tenho um carinho super especial e uma gratidão eterna. Já tem tanto tempo que eu encerrei minha carreira e todo esse tempo tem lições que eu lembro como se fosse hoje. Resiliência, suportar a pressão, foco, me manter focado numa tarefa por muito tempo. Então na natação a gente ficava focado décadas. Então consistência, disciplina, foco, competitividade. A natação despertou em mim a competitividade que eu carrego hoje para o mundo dos negócios. Amigos, sem a menor dúvida, bons relacionamentos, bons aprendizados. A natação me ensinou a como lidar com a frustração da perda. Ninguém quer perder, a gente perde, ninguém quer errar, mas a gente erra. Como que lida com isso? Como que supera? Como que suporta? O que que você fala? Tudo isso eu trago. Isso é um benefício muito grande, é um prêmio muito grande, é uma escola maravilhosa. Em primeiro lugar, a cidade me ofereceu essa estrutura para eu criar os comportamentos necessários que eu ia carregar para minha vida. Eu também fiz uma faculdade de educação física que era uma das melhores da Baixada, talvez uma das melhores até do Brasil. Então, a cidade também me proporcionou uma belíssima capacitação profissional naquilo que eu fiquei um tempo fazendo. A cidade também me proporcionou um lugar seguro, era perto as coisas que eu fazia. Aí tem prova de surf, tem a turma andando de skate,
tem o Santos Futebol Clube, mas tem a Portuguesa Santista, aí tem o basquete da cidade, aí tem os jogos regionais, aí tem os jogos abertos. Putz, eu fui para acho que 10 ou 11 jogos abertos. Então a cidade ela me proporcionou a combinação entre esporte, entre lazer, entre educação, entre uma cidade que estimula esse tipo de situação e que era perto também de São Paulo, e ela me oportunizou uma coisa que eu percebi o valor dessa coisa quando eu saí de Santos, que é a natureza, a praia. Porque o santista, um grupo vai bastante na praia, outros, a praia tá ali, então ele não... Ah, tudo bem, eu vou outro dia. E eu não tô mais na praia, mas eu sinto falta da praia, porque na praia eu acordava cedo, via o sol nascer, o sol se pôr, eu pensei lá, eu tomei decisão lá, eu me conectei com a energia, com o universo lá, eu vi amigos, eu revi amigos, então a cidade me proporcionou, através da natureza, muitos momentos de reflexão. Outra coisa também, a cidade é um polo de negócio muito forte na área portuária, então ela me deu uma visão também de globalização, internacionalização, importar e exportar coisas, foi bem legal nesse sentido. Eu vejo uma cidade desenvolvida, a gente vê construção civil, grandes arranha-céus, prédios, pessoas de fora de São Paulo empreendem lá e compram imóveis e estão lá. Eu vejo movimentos culturais fortes, mas sempre foi forte, né? O mercado educacional também muito forte. Eu vejo movimentos de negócio forte, inclusive o Santos Digital Week, movimento que vai ter lá de negócio, de empreendedorismo, de inovação. Santos Digital Week é uma iniciativa feita por mim e pelo meu irmão. Eu palestro o Brasil inteiro, eu vou em congressos no Brasil inteiro. E aí eu vou em congressos que acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Eu fui em um congresso em Gramado e eu perguntei para um organizador de um evento, de um grande congresso em Gramado, por que Gramado? Ele falou, porque Gramado é um centro de inovação e de tecnologia, porque é a minha cidade. Ele respondeu. Eu falei, é verdade. Eu deveria também fazer um evento em Santos. Só que a cabeça do Santos Digital Week não é um evento em Santos para o santista. É um evento em Santos com os santistas. Ou seja, vem São Paulo, vem Rio de Janeiro, vem Belo Horizonte, vem gente de outros lugares, vem a Baixada Santista inteira. Vamos discutir inovação, vamos discutir tecnologia, vamos discutir negócio. Cruza as informações, cruza o network. Então este é um evento que eu gostaria que todos conhecessem. Santos Digital Week, 13 e 14 de novembro, no Centro de Eventos. Apoio da Prefeitura, apoio das incubadoras de startup de Santos, muitas empresas, a gente está muito feliz. Tem muitas coisas que são premiadas no Brasil e que a turma é de Santos, né? Marketing, campanhas, isso é bem legal. E eu vejo uma cidade também que continua respirando saúde, qualidade de vida. Acho que eu vejo uma cidade que cresceu. Meu primeiro livro eu publiquei em 2009, eu tinha momentos de escrita, de insight. O que me estimulou a escrever? O fato de eu ser professor universitário, então eu produzia aula, produzia conteúdo e eu transferi isso para texto. E também o fato de ler autores muito próximos. Então eu conheci um professor que ele tinha escrito um livro, uma outra professora que tinha escrito um livro, e eu comecei a me sentir confiante de escrever um livro. Então eu sou um leitor, a gente está gravando aqui na minha biblioteca, e aí eu falei, eu acho que eu tenho algo a escrever. Aí fui atrás, comecei a escrever mais livros, comecei a empreender, tive sucesso no empreendedorismo, tudo local, tudo na Baixada, tudo com educador físico. Os educadores físicos me entenderam como uma referência que servia de inspiração para eles, me procuravam e pediam orientação. E nessa de orientar, eu era professor, então eu dava curso. Aí depois de tanto eles pedirem orientação, eles pediram um acompanhamento. Pô, não me orienta só 2 dias, me acompanha durante o ano? Então isso se chama mentoria. E aí há 10 anos, em 2015, eu abro formal um programa de mentoria. E aí eu comecei a falar com microempreendedores da Baixada. E neste meio tempo, continuei escrevendo e colocando conteúdo na internet. Me tornei coordenador geral do Instituto Neymar, fiquei 4 anos com o Neymar, fui um grande executivo dele. Me deu visão, autoridade, notoriedade, experiência, know-how. Minha influência aumenta. Os contratos aumentam, os empreendedores aumentam, mais livros, só que em 2019 eu escrevo um livro e ele vira best-seller. E aí eu entro no cenário das grandes editoras brasileiras que já olham e falam, pô, Joel tem uma mensagem bacana.
2020 abro o meu podcast, que se torna hoje o podcast mais ouvido do Brasil há 3 anos consecutivos. Então eu fui entendendo essas coisas, auxiliando empreendedores, publicando livros e colocando conteúdo na internet. Eu faço isso há 10 anos. A cidade de Santos para criar filhos é maravilhosa. Primeiro que ela é plana, então o molecada anda de bike. Segunda coisa, tem aquela praia legal assim, e verde, aquela orla, é muito bacana. Terceira coisa, que ela é segura. Tem boas escolas, tem bons clubes, as pessoas se conhecem, você tem tudo que você precisa, você tem bons hospitais, você tem bons escritórios, boas casas, você pode andar a pé. Então é sim uma bela cidade para criar os filhos. Eu fui criado lá, né? Porque quem nasce em Santos, por conta da qualidade de vida, tem vantagem, sim. Tem vantagem. Lembrando, a gente está em Santos, você está 1 hora de São Paulo, e São Paulo é o centro do que acontece no Brasil, então você está muito perto, é muito acessível. A quantidade de pessoas que trabalham em São Paulo e voltam para Santos são inúmeras. E se você perguntar, por que você não mora em São Paulo? A pessoa fala, não, eu gosto de morar em Santos. A participação no Shark Tank foi única, foi sensacional. Em 2022 eu fui como convidado, em 2023 eu fui como bancada. E o que me faz investir numa empresa é, em primeiro lugar, investir na pessoa. São negócios que fazem parte da minha tese? Sim, ótimo. Passou na minha tese, eu consigo contribuir, eu tenho know-how, eu tenho ecossistema, eu tenho capacidade de acelerar aquele negócio? Sim. Passou tudo isso, eu compraria aquele negócio, eu usaria aquele produto, eu usaria aquele serviço. Faz parte do meu dia a dia? Sim. Então, essas são as premissas. Passou nesse teste, eu vou para o empreendedor, eu vou para a empreendedora. Eu quero saber os valores, eu quero saber o propósito que está por trás, eu quero saber o tempo dedicado. Então eu gosto sempre de olhar o negócio e a pessoa. Eu tive claro que se eu convivesse com pessoas melhores do que eu ia crescer. Mas eu tive isso claro desde a época da natação. Se eu convivesse com os melhores nadadores, eu ia ficar mais rápido. E eu transportei isso para o mundo dos negócios. Se eu conviver com grandes empresários, eu vou ser um bom empresário. Quando eu olho para o meu passado, eu vou voltar 10 anos. Eu não conseguiria imaginar o que eu tenho hoje. Eu não conseguia imaginar porque eu não tinha nem noção. Eu acredito que cada um tem um dom. Nasceu com uma predisposição para alguma coisa. E cada um tem uma zona de talento. Tem coisas que eu não tenho talento. Tem coisas que eu sou opaco, que eu sou cinza, que eu não funciono. Mas tem coisas que eu tenho um talento, que eu estou na minha zona de potência grandiosa. E eu encontrei essa zona de potência, que é o ensino e a comunicação. O empreendedorismo em Santos, você vê em qualquer lugar. Você vê na praia um cara empreendendo uma pipa, vendendo amendoim, aí de frente tem uma lanchonete, o cara passa com uma água de coco na praia. Cara, você tem centros de empreendedorismo, incubadoras de negócio, tem parque tecnológico, oficina Querô, que estimula a turma a falar, teatro, você tem projeto social. Santos é um lugar muito empreendedor. E empreender não é necessariamente ter uma empresa. Empreender é resolver problema. Então, as pessoas que resolvem problema, elas são muito bem aceitas, vistas e desejadas em qualquer lugar do mundo. Acho que eu posso voltar a morar em Santos. E eu acho que a chance é alta. Me vejo morando em Santos, sim. E eu gosto mais de lá. Até já sei, se não mudar nada, até já sei qual é o prédio. Até já sei.